Hoje em dia, muitas pessoas se dizem defensores da igualdade, porém a palavra igualdade por si só é muito vaga. Nenhuma pessoa pode ser igual a outra, inclusive, se duas pessoas fossem iguais, isso seria uma contradição lógica, afinal, elas teriam a mesma identidade e seriam uma única pessoa, e não duas pessoas. Igualdade total entre dois indivíduos é impossível, portanto, essa ideia só pode fazer sentido de alguma forma específica, por exemplo, igualdade perante a lei, igualdade perante a moral, igualdade de oportunidade, igualdade de resultados. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre todos esses tipos de igualdade, se eles são válidos ou não, se eles são coerentes ou incoerentes. Muitas pessoas que se dizem defensores da igualdade hoje em dia, na verdade, defendem a igualdade entre grupos e não entre indivíduos. Por exemplo, a igualdade entre o grupo de homens e o grupo de mulheres, a igualdade entre o grupo de negros e o grupo de brancos, o grupo de gays e o grupo de héteros. As pessoas que defendem a igualdade entre grupos, em vez de defender a igualdade entre indivíduos, são o que chamamos de justiceiros sociais. Se você quiser entender melhor essa ideia, assista o meu vídeo chamado Justiça Social, que está na descrição. Porém, a igualdade entre grupos não pode ser um dever. A própria divisão dos indivíduos em grupos é por si só arbitrária. Qual das divisões é mais relevante? Entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre gays e héteros, entre gordos e magros, ou entre pessoas com mais de 1,60 m de altura e pessoas com menos de 1,60 m de altura? Essas divisões são arbitrárias. Mesmo que o indivíduo do grupo oprimido tivesse que ter mais direitos do que o indivíduo do grupo opressor, porque a ideia de divisão entre grupos vai resultar em direitos diferentes para indivíduos baseados em qual grupo ele se encaixa, mesmo assim, como você poderia saber qual das divisões você vai usar como critério para cada caso? Por exemplo, se o indivíduo for uma mulher negra, que é considerado um grupo oprimido, mas essa mulher negra tiver 2 metros de altura e um homem branco tiver 1,50 m de altura, ele é opressor por ser homem branco, mas é oprimido porque é baixinho. Como é que você vai calcular qual dessas divisões vai prevalecer em cada caso e o quanto mais de direitos ou de cotas um indivíduo precisa ter mais do que o outro, baseado em todos os pontos de opressão e ponto de oprimido? Como é que você vai calcular isso tudo para saber quantos % a mais de direito um indivíduo deve ter do que o outro? Claro que é impossível calcular. Agora, por que igualdade entre grupos, seja essa igualdade uma igualdade de oportunidade, uma igualdade de resultados, uma igualdade até mesmo do que os justiceiros sociais chamam de representatividade, que seria um filme ter o mesmo número de brancos e negros, o mesmo número de protagonistas, homens e mulheres? Seja qual for o padrão de igualdade que você defenda entre grupos, por que isso deveria ser um dever? Por que a igualdade entre grupos deveria ser um dever e não a igualdade entre indivíduos? Acontece que o próprio conceito de dever depende exclusivamente do indivíduo. Dever, seja ele moral, ético ou estético, ele só faz sentido em relação a indivíduos, ou seja, em relação a seres conscientes. Apenas seres conscientes podem ser um objeto de um dever. Você tem o dever de não agredir, ou você tem o dever de fazer o bem. Há seres conscientes e jamais há objetos que não possuam consciência, como por exemplo um chinelo. Você tem o dever de não pisar no chinelo com muita força, ou você tem o dever de não jogar o seu chinelo no lixo. Isso não faz sentido porque chinelos não são seres conscientes. Agora, acontece que grupos também não são seres conscientes. Indivíduos são seres conscientes, grupos não. Portanto, qualquer dever só pode existir em relação a indivíduos e não em relação a grupos. Claro que você tem o dever de não jogar uma granada e explodir um grupo de pessoas, porém você só tem esse dever porque você também tem o dever de não matar cada indivíduo e por isso você tem o dever de não matar um grupo. O dever está no indivíduo. Porém, a justiça social defende deveres para grupos. Você tem um certo dever para o grupo negro, não para o indivíduo do grupo negro, mas para o grupo. E aí sim você vai ver o direito e o dever para cada indivíduo baseado no grupo dele. Então isso é uma ideia falsa, não existem deveres para grupos, seja esse dever ético, moral, estético. Agora, em relação à ideia de igualdade entre indivíduos, podemos dizer que existe um dever de que todos os indivíduos devam ser iguais? No sentido literal da palavra igualdade, não, porque é impossível 2 indivíduos serem iguais. Se 2 indivíduos forem iguais, será uma identidade e não 2 identidades. Agora, pelo ponto de vista do dever moral, todo indivíduo é um fim em si mesmo. Todo ser consciente deve ter valor moral. Agora, todo ser consciente tem o mesmo valor moral? Tem uma igualdade moral? Eu não sei se todo indivíduo moral teria um mesmo valor moral. O que dá o valor moral ao indivíduo certamente é o fato dele ser um ser consciente. Mas eu não sei se todos os indivíduos têm o mesmo grau de consciência, se alguns são mais conscientes do que outros,
e se por isso eles teriam mais valor moral. Porém, na dúvida, devemos pressupor que todo indivíduo tem o mesmo valor moral até que se prove o contrário. Agora, pelo ponto de vista da lei e da justiça, aí sim, todo indivíduo tem que ser igual perante a lei. Sem dúvida, existe nesse caso um dever legal, um dever jurídico de igualdade perante a lei para todos os indivíduos. Afinal, a lei é uma regra que se propõe a eliminar conflitos entre indivíduos. Se a lei se aplicasse de maneira diferente a diferentes indivíduos, ela jamais seria capaz de resolver conflitos entre indivíduos. Para que ela resolva conflitos, ela precisa se aplicar igualmente a todos os indivíduos e em todas as situações, pois essa é a única forma como a lei poderia eliminar conflitos entre indivíduos. Portanto, sim, existe um dever legal de que a lei deve se aplicar igualmente a todos os indivíduos, e nesse sentido a igualdade é verdadeira. E por último temos as ideias chamadas igualdade de oportunidade e igualdade de resultado. A igualdade de resultado é mais ou menos a ideia do comunismo, de que todas as pessoas devem receber a mesma riqueza, de que ninguém deve ser mais rico que o outro, ninguém deve ter resultados melhores que os outros. Porém, acontece que a riqueza é subjetiva, ela está nos olhos do observador, como eu já expliquei no meu vídeo chamado Paradoxo do Valor Econômico, que está na descrição. O mesmo bem material pode representar duas quantidades de riqueza diferentes para duas pessoas diferentes. Por exemplo, se você me der de presente um boné de aba reta, ele vai ter uma riqueza mais ou menos igual a zero, porque eu não uso boné de aba reta. Além disso, não se pode considerar que a igualdade de riqueza entre indivíduos seja um dever moral, porque a igualdade perante a moral significa apenas que o mesmo bem feito a um indivíduo é tão bom quanto aquele mesmo bem feito a outro indivíduo, e não que você deva fazer a mesma quantidade de bem a cada pessoa. Por exemplo, digamos que duas pessoas estejam se afogando numa praia, e eu só possa salvar uma das duas. Se houvesse um dever moral de fazer o mesmo bem às duas pessoas e que não possa ser desigual, então eu teria que deixar as duas pessoas morrerem. Porque se eu salvasse uma delas, eu estaria fazendo um bem de forma desigual entre as duas. Por essa ideia de igualdade, de ter que fazer a mesma quantidade de bem a cada pessoa, essa desigualdade seria imoral e, portanto, se eu só puder salvar uma das duas pessoas, eu teria que deixar as duas morrerem. Por outro lado, a maior igualdade moral, a melhor forma de dar a mesma coisa para todas as pessoas, seria explodindo o planeta Terra e matando todas as pessoas. E assim haveria plena igualdade, afinal, enquanto as pessoas estiverem vivas, sempre vai haver alguma desigualdade. Então, se o seu objetivo moral, se a finalidade da moral é a igualdade plena entre os indivíduos, a melhor forma de conseguir isso é matando todos os indivíduos, porque todos os indivíduos mortos terão exatamente a mesma quantidade de riqueza, a mesma quantidade de respeito, que no caso será igual a zero, porém será igual. Portanto, já deve ter ficado claro que a igualdade de bem feito a cada pessoa não pode ser um dever moral. Qualquer bem que você fizer a qualquer pessoa é um bem, independentemente de você ter feito de forma desigual. Portanto, a igualdade de resultados não pode ser um dever moral. E a igualdade de oportunidade é aquela ideia da meritocracia, de que todos devem ter a mesma oportunidade e aí, de acordo com o mérito de cada um, alguns vão ganhar mais do que outros. E essa ideia também está errada, afinal, pais dão oportunidades aos seus filhos, aqueles indivíduos que ganharam alguma coisa através do seu mérito, podem usar aquilo que eles ganharam para dar oportunidade a outras pessoas, se eles quiserem fazer isso. E por isso você não pode controlar as oportunidades de cada um, porque indivíduos podem dar oportunidades a outros indivíduos o tempo todo de acordo com a sua vontade e poderiam usar o que eles ganharam de acordo com seu mérito para dar oportunidades diferentes para indivíduos diferentes. E mais uma vez, assim como nos resultados, não é um dever moral oferecer a mesma oportunidade para cada indivíduo. Se dar oportunidade para alguém é belo e moral, isso não depende do fato de você dar oportunidades iguais para outras pessoas. Por exemplo, se duas pessoas estiverem procurando um emprego e eu tiver apenas uma vaga, e esse emprego for considerado uma oportunidade e eu tiver que dar oportunidades iguais a essas duas pessoas, eu teria que não contratar ninguém para o meu emprego. Porém, eu tenho que dar essa vaga para uma dessas duas pessoas. E isso não se torna imoral só porque eu deixei de dar para outra. A igualdade de oportunidade, assim como a igualdade de resultados, não é um dever moral. Portanto, as únicas formas verdadeiras de igualdade são a igualdade do indivíduo perante a lei e a igualdade do indivíduo perante a moral. A lei se aplica igualmente a cada indivíduo e cada indivíduo é um fim em si mesmo de acordo com a moral. Todas as outras ideias de igualdade são falsas e são ideias coletivistas e perigosas que podem gerar injustiça e imoralidade. Tanto a igualdade entre grupos, igualdade de oportunidade, igualdade de resultados, são falsos deveres
que vão resultar apenas em autoritarismo, injustiça e imoralidade. Portanto, devemos ser individualistas, valorizar a igualdade de cada indivíduo perante a lei e perante a moral e apreciar aqueles indivíduos que se sobressaem e cujas especialidades podem ajudar muitos outros e não ter inveja desses indivíduos. Lembrando que o ser humano, na natureza, sem qualquer civilização, é miserável, todos são igualmente miseráveis. O livre mercado e a produção de bens que torna a nossa vida melhor pode ser desigual, porém ele dá riqueza a todos que decidem participar do livre mercado. E caso você não tenha se convencido com esse vídeo, fica a pergunta: o que você prefere? Pessoas desigualmente ricas ou pessoas igualmente miseráveis? E se você quiser entender melhor sobre isso, assista o meu vídeo chamado Capitalismo traz pobreza, ponto de interrogação, que está na descrição. Se você quiser saber a diferença entre ética e moral, assista o meu vídeo chamado Ética e Moral no Anarcocapitalismo, que está na descrição. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.